Olá pessoal, tudo bom? Mais um vídeo. Esse é um outro vídeo que vai escapar um pouco do escopo do canal. Eu não vou fazer resenha de livro aqui, nesse vídeo. Eu vou tentar comentar de maneira rápida, embora eu já saiba que eu não consigo comentar de maneira rápida, porque a quantidade de informação é gigante. Eu já fiz um vídeo com esse tema, mas eu abordei só uma parte do tema, e hoje eu vou abordar de novo só uma parte do tema. Porque fazer um vídeo inteiro sobre islamismo duraria algumas horas. Eu tenho aqui em casa talvez uma centena, se não uma centena, algumas dezenas de livros de bibliografia sobre esse tema. Isso sem contar as coisas atuais que ainda não viraram livro, né? Que a gente acha só na internet ou em vídeos e tudo mais. Então eu tenho muito material sobre isso. Mas hoje eu vou tentar me segurar e me focar só nisso que está no título do meu vídeo, tá? Eu vou tentar fazer aqui um comparativo entre cristianismo e islamismo, não é totalmente a parte religiosa, mas também vai englobar a parte religiosa, mas sobretudo qual é o resultado disso no mundo atual, tá? Mundo atual eu estou gravando hoje, dia 10 para dia 11, na verdade já é dia 11, umas 2 horas da manhã, alguma coisa assim, tá? Então, dia 11 de janeiro de 2016. Eu estou datando o vídeo porque eu não sei quando que eu vou subir esse vídeo e eu não sei quando você está assistindo esse vídeo. Você pode assistir esse vídeo daqui 5 anos. Tá? Então é bom você saber em que data o autor do vídeo gravou. Até porque a situação, isso aqui vai envolver, esse vídeo envolve atualidade, envolve situação política e religiosa. E isso pode mudar a semana que vem, pode mudar o mês que vem. Então, se você se mudar radicalmente isso daqui a um ano e você for assistir esse vídeo em 2018, obviamente que o que eu falei aqui pode não valer mais nada, tá? Então, eu estou falando do que aconteceu até o momento de hoje. Então, é um vídeo que precisa datar, tá bom? Então, vamos começar. Diferenças. Por que a gente está vendo no mundo de hoje esses problemas com o radicalismo islâmico? A gente está tendo problemas no Oriente Médio com o Estado Islâmico lá. Já tivemos vários problemas no norte da África, lá com o Egito, e principalmente com o Egito, né? Mas outros países estão com problemas também. A Líbia também, que é um pouco mais para baixo, já teve problemas também, depois que derrubaram o Gaddafi e tal. O Oriente Médio inteiro está vivendo problemas. O Iraque, bom, parte do Iraque o Estado Islâmico já tomou, depois que o Obama fez o favor de retirar as tropas americanas do Iraque e deixar um país que já estava destruído por conta de duas guerras, né? Deixar o país nas mãos dos radicais que estavam por lá, e obviamente que eles iam tomar o poder assim que os Estados Unidos saíssem de lá. A política externa do Obama é completamente desastrosa em termos de Oriente Médio. Então, esses problemas no Oriente Médio, e a gente tem alguns pequenos problemas nos Estados Unidos. No Brasil a gente não tem muito esse tipo de problema, mas, conforme eu já disse no vídeo dos atentados terroristas que aconteceram uns meses atrás na França, a gente tem na tríplice fronteira ali, Paraguai, Argentina e Brasil, onde tem a Foz do Iguaçu ali, a gente tem ali movimento de terrorismo árabe, tá? Não é movimento de terrorismo árabe atuante. Eles não promovem o terrorismo naquela região. Mas por lá passa vários terroristas. Já teve, inclusive, relato de que o Bin Laden, antes de ser morto, se é que ele foi morto mesmo, ele passou por lá. Então ali é uma área de passagem de líderes de várias organizações terroristas. Então o Brasil está na rota. O Brasil não é alvo, porque o Brasil não é um jogador global. O Brasil no mundo da diplomacia, no mundo político mundial, o Brasil é nada praticamente, né? Não é uma grande potência. Então fazer um ataque muçulmano aqui, um ataque radical islâmico aqui no Brasil,
vai dar nada. Se você fizer na França, nos Estados Unidos, em Londres, aí vai rodar o mundo inteiro, vai ter uma repercussão maior. E esses países já têm uma certa fama de serem imperialistas. Estados Unidos, França, Inglaterra têm aquela fama. Eles foram imperialistas, eles dominaram o mundo, eles fizeram aquilo tá, no passado e tal. Então, para uma certa camada da população, aquela camada da população bem mal informada ou deformada de universidades e colégios, esses países são vilões no mundo. Então, você detonar bombas e metralhar o pessoal nesses países, tem gente que não fica muito chocada. Ah, mas eles são países imperialistas, eles provocaram e tal, eles merecem. Você fazer isso no Brasil, que é um país que não fede nem cheira lá fora, ou numa Argentina, numa Bolívia, não vai dar em nada. Então é isso. Então os alvos preferenciais são, obviamente, os países de primeiro mundo considerados imperialistas. Agora, para a gente entrar direto no assunto, por que isso está acontecendo? Vou fazer uma pergunta para depois responder, tá? Todo o Islã é radical, todo o Islã é violento, todo o Islã é terrorista? Óbvio que não. Conforme eu já tinha dito no outro vídeo dos atentados, alguma coisa eu vou ter que repetir aqui, tá? Porque as pessoas que estão vendo aqui não assistiram lá. Cerca de 20% do mundo muçulmano está alinhado com esse radicalismo árabe, radicalismo islâmico. Falar árabe é um erro, tá? Porque o árabe mesmo, entre os muçulmanos, o povo árabe é 10% no máximo, né? É que o islamismo espalhou de uma maneira global, né? Tem mais de 1 bilhão de muçulmanos. Então 10% disso é árabe, o resto não, o resto é de outras etnias. Então, 20% só dessa população está alinhada com o radicalismo, 80% não está. Agora, qual que é a diferença da coisa? Porque o Alcorão, ele é um só. Seja para os radicais, seja para os não radicais. O Alcorão é um só. O que diferencia é a interpretação dele. Mas algumas coisas, elas estão contidas no Alcorão. Por exemplo, a tal da jihad, vamos dizer assim. A jihad, não vou começar pela jihad não. Vou começar pela Sharia. Sharia ou Sharia, que é considerada a lei muçulmana, é a legislação muçulmana. Quando você instala a Sharia num país, significa dizer que aquele país está sendo governado pela lei muçulmana. As leis daquele país estão contidas no Alcorão. O Alcorão é que é a lei máxima do país, como se fosse a constituição do país. Então, nos estados mais radicais, impera a Sharia, que é a legislação do Alcorão. Agora, essa Sharia, ela é obedecida, de certa maneira, por todos os muçulmanos. O que acontece é que nem todos eles, os não radicais, eles não levam isso a ferro e a fogo. Por exemplo, uma das obrigações contidas no Alcorão, uma das obrigações do muçulmano é lutar contra um regime infiel, por exemplo. Ele é obrigado, está na sua lei, está na sua lei religiosa, está na lei corânica. Ele é obrigado a promover qualquer tipo de empreendimento que vise transformar o local onde ele está num Estado Islâmico. Então, se a pessoa mora no Oriente Médio, você já está vivendo sob um Estado Islâmico, sob um governo islâmico regido pela lei corânica. Agora, um muçulmano que está aqui no Brasil, por exemplo. O Brasil é um Estado laico. O Brasil segue a Constituição brasileira, o Brasil não segue o Alcorão. Então, em teoria, os muçulmanos que moram no Brasil, eles têm que fazer tudo aquilo que estiver ao alcance deles para que a lei corânica seja a lei máxima do país. Eu estou falando do Brasil. Isso para a França, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para tudo. Então, quando você tem uma imigração muito grande, como acontece na França, na Alemanha,
na Itália, nos países ali escandinavos, Noruega, principalmente Noruega, você tem uma imigração muito grande, você tem muitos muçulmanos indo para aquele país. E esses muçulmanos, o que eles seguem é o Corão. Eles seguem muito mais o Corão do que a lei local. Eu vi recentemente, inclusive, uma reportagem da Inglaterra, que está tendo um problema ali num bairro periférico da Inglaterra, onde radicais muçulmanos, eles pegaram aquele bairro ali e colaram até cartazes nos postes. Esse bairro aqui está sob administração da Sharia, está sob orientação da Sharia. Então, assim, a mulher que vai passar lá não pode passar assim, de saia, ela tem que passar toda coberta como reza a lei corânica. Então, eles estão tomando partes das cidades, na Inglaterra, por exemplo, estão tomando partes das cidades e transformando aquelas partes em redutos muçulmanos, onde a lei corânica ela está valendo mais do que a lei inglesa, por exemplo. Na França a gente teve muito disso também, que acabou acarretando o atentado ali naquela casa noturna e no estádio. O fato é o seguinte, muçulmano radical ou não radical, está na lei corânica que ele é obrigado a fazer aquilo que tiver dentro do alcance dele para que o país onde ele viva deixe de ser um país infiel. Ele tem que ser um país governado sobre a lei corânica. Então, eu vou fazer uma pausa agora sobre o islamismo e vou pegar o cristianismo. Então, deu para entender? Eu cheguei a dizer no outro vídeo, eu vou repetir aqui. O Islã, ele não consegue sobreviver somente cuidando das almas das pessoas, cuidando da parte espiritual. O Islã, o Alcorão, ele é um código civil ali, ele tem uma legislação que ele orienta todo o ramo de atividade. Então ele tem código civil, ele tem código comercial, ele tem código penal, ele tem lei para tudo ali dentro. Então, o Alcorão foi feito para se transformar num Estado. Então, tanto é que você vê, né, nesses países árabes, que às vezes tem muita revolução, muita deposição de governantes e tudo mais. É engraçado que no islamismo tem uma seguinte... como Alá rege tudo, Alá é o supremo mandatário de tudo, que é o Deus deles. Se tem uma pessoa no governo, uma pessoa é o presidente ali, ou é o emir, ou é o cara que está ali no poder. Enquanto ele estiver lá, ele é o representante legítimo. Por quê? Se ele está lá é porque Alá quis que ele estivesse ali. Se na semana seguinte alguém dá um golpe de Estado, mata esse cara e toma o poder, o cara que tomou o poder passa ao mesmo tempo se tornar um governante legítimo. Por quê? Porque na visão islâmica, se você matou aquele cara e tomou o poder dele, foi porque Alá quis. Então o cara que tomou o poder do outro passa a ser um governante legítimo. Eles têm uma visão diferente do Ocidente. Por exemplo, aqui no Ocidente, a gente tem aqui no Brasil, quando houve a ditadura de 64 a 85, muita gente, a maior parte da população foi contra. Pô, mas você tirou um presidente eleito, instalou uma ditadura, aí você tem presidentes que não são eleitos de forma direta. Então, de certa maneira, você tem um governo sem legitimidade, tá certo? Porque você não foi eleito pelo povo e tudo mais. No caso do Islã não tem isso, porque Alá rege tudo, inclusive a política. Então nada acontece no mundo que Alá não queira que aconteça. Então se você tem um país que, né, essa semana tem um governante, na semana seguinte um cara matou e tomou o poder, quem matou e tomou o poder passa a ser o governante legítimo. Porque se aconteceu aquilo, Alá quis. Então na outra semana o outro cara vem e mata esse cara, também vai se tornar legítimo. Então, dá para perceber, por conta disso, que a legitimidade do poder nesses governos islâmicos, ela se dá, ela é muito estável. Qualquer pessoa que tome o poder, automaticamente é reconhecida como legítima, porque nada acontece que ela não queira. Se ela não quisesse que esse cara tomasse o poder, esse cara teria perdido a luta com aquele que já está lá.
Você entende como é que funciona a coisa? É difícil de compreender porque a gente tem uma cabeça ocidental, né? Aqui no Brasil, se você pegar um cara que faz uma revolução, toma o poder e assume o poder lá e fecha o Congresso, não sei mais o que, a gente vai, nós como povo, vamos ficar totalmente contra. Falou, oh, deu um golpe de Estado. Isso não é um governo legítimo. O governo legítimo é aquele que a gente elege através do voto. Essa é a mentalidade ocidental. A mentalidade islâmica é essa outra que eu te contei. Então, esses países islâmicos são muito instáveis politicamente. O tempo todo por que Saddam Hussein durou tanto tempo, Hosni Mubarak durou tanto tempo, Gaddafi durou tanto tempo, o regime dos ayatollahs no Irã dura tanto tempo, e antes dele tinha o Reza Pahlavi, também a linhagem do Shah. Por que dura tanto tempo? Porque quem toma o poder basicamente implanta uma ditadura. Ele tenta sufocar todos os adversários. Por quê? Porque ele sabe que se alguém tomar o poder dele, automaticamente vai ser reconhecido como legítimo pela população. Então, eles criam ditaduras ferozes para ficar muitos anos, décadas no poder. E aquele que conquistar vai fazer a mesma coisa, vai reprimir todos os adversários para evitar que alguém tome o poder dele. Então, a política, né, nesses países árabes é muito instável. Então, eu quase não falei do cristianismo, agora eu vou voltar para o cristianismo. O cristianismo é uma religião que ela lida apenas com as almas, apenas com a parte espiritual da coisa. Então, você pode ser cristão no Brasil, nos Estados Unidos, na França, nos países do Oriente Médio é perigoso ser cristão, porque lá não tem liberdade religiosa para praticar o cristianismo. Mas, em teoria, você pode ser cristão no Iraque, pode ser cristão na Rússia, onde você quiser. Porque o cristianismo não tem projeto de poder. O Islã tem. O Alcorão é um livro que funciona como uma constituição e códigos, e os códigos que estão abaixo da Constituição. Então, o muçulmano tem como uma das suas obrigações, uma das suas premissas, lutar para implantar o regime muçulmano naquele local onde ele está. Então, se ele estiver no Brasil, ele vai ter que implantar, fazer o que for possível para implantar o regime muçulmano no Brasil. Se for na França, a mesma coisa, se for nos Estados Unidos, a mesma coisa. O cristão não, porque o cristianismo não depende do Estado. O cristianismo tem um sistema central, bom, falando da religião católica, tem o Papa, e ali ele é o supremo mandatário da religião católica, por exemplo. Ele já tem um Estado, que é o Vaticano ali. Então, os bispos que tem espalhado pelo mundo, eles não estão preocupados em assumir poder. É claro que você não vai deixar de reconhecer que aqui no Brasil a gente tem um monte de deputados, senadores, prefeitos, governadores que são ligados a religiões cristãs. Eles querem participar da discussão política. O que eles não querem, pelo menos não quer, o cristianismo não quer isso, o cristianismo não prega isso. De você chegar num país, virar presidente, a partir de agora a Bíblia é o código, é a Constituição. Todo mundo tem que seguir, o país vai ser regido pela Bíblia. Não é nenhum cristão quer fazer esse tipo de coisa. Você vai dizer que tem uns radicais malucos que queiram, tudo bem. Mas o cristianismo, enquanto religião, não quer isso. Nunca fez isso, na verdade. Tentou fazer isso na época da Idade Média e se deu mal. Mas nos tempos de hoje não vai tentar fazer de novo. Nem tem como fazer isso, porque na Bíblia não tem elementos que você possa formar uma sociedade com as suas regras e normas. O Alcorão tem. O Alcorão, dentro da sua estrutura, ele tem códigos civis, comerciais, penais. Então você consegue reger um país com base no Alcorão. Você não consegue reger um país com base na Bíblia. Vai precisar de um monte de códigos complementares. Tá certo? Então, essa é a diferença básica pela qual o Islã é muito mais agressivo politicamente do que o cristianismo. O cristianismo ele é agressivo às vezes em pregações, pregações de pastores, ou às vezes de padres ou bispos e tal, assim, contra determinada conduta moral, às vezes a favor da família, contra
práticas morais, assim, coisas morais. Ele não tem relação com... Ixi, peraí que deu pau aqui. Entrou o protetor de tela. Espero que não tenha estragado o vídeo. Enfim, o cristianismo, ele cuida da parte espiritual, da parte moral também, da sua população, dos seus fiéis. Ele não se mete em política internacional e ele não precisa dominar países. E o Islã precisa. E se você voltar na história, o Islã é muito mais eficiente do que o cristianismo. Porque o Islã da década do século VII, 622, 623, foi criado ali pelo Maomé. E de lá para cá, eles, assim, em poucos séculos, de um pedacinho da Arábia, que eles estavam ali num pedacinho da Arábia, eles conquistaram toda a Península Arábica, todo o norte da Europa e toda parte da Península Ibérica ali da Europa. E uma boa parte dos Balcãs ali. Então, em coisa de 3, 4, 5, coisa de 5, 6 séculos, eles conquistaram metade ali do mundo conhecido quase. Então, eles têm uma expansão deles poderosíssima. As pessoas às vezes têm uma ideia equivocada. Na verdade, não é que elas têm uma ideia equivocada. As pessoas aprenderam errado no colégio, né, sobre as cruzadas. Porque as cruzadas foram aquelas expedições cristãs que foram para o Oriente Médio atacar e massacrar os árabes e tudo mais. Na verdade, a quantidade de cruzadas que aconteceram do Ocidente para o Oriente, dos cristãos para atacar os muçulmanos, ela é ridícula se você considerar a quantidade de invasões muçulmanas que aconteceram nos reinos cristãos. Todo o sul da Europa foi conquistado pelos muçulmanos. Como é que eles conquistaram aquilo lá? Eles conquistaram na guerra, na batalha, na luta. Eles invadiram, conquistaram e dominaram. E eles dominaram durante 7 séculos, 7 ou 8 séculos, aquela Península Ibérica, por exemplo. Teve lá o famoso Califado de Córdoba, ali na parte da Andaluzia, no sul da Espanha. Aquela região, durante 7 ou 8 séculos, foi dos árabes. Só no século, pouco antes do período das grandes navegações, que os europeus, os cristãos europeus, conseguiram expulsar os mouros, os sarracenos, lá, os muçulmanos, do sul da Europa. Então, eles têm um imperialismo extremamente bem desenvolvido, já tinham no passado. Então, eles são, por definição, eles são imperialistas também. É que ninguém fala, né? Mas como é que eles conquistaram todo o norte da Europa, todo o sul da Europa, todo o norte da África e todo o sul da Europa em tão pouco tempo? É que a gente não aprende isso na escola, né? Você aprende lá que teve uma dúzia de cruzadas que atacaram, saíram da Europa e foram atacar o Oriente Médio. Toda essa expansão e imperialismo árabe que tomou uma grande parte do mundo, quase a metade do mundo, ninguém fala disso no colégio, mas isso aconteceu. O norte da África é todo ele islâmico, todos os países lá são muçulmanos, né? E uma boa parte da África Central também. Do sul, do centro para baixo ainda tem alguns, metade ou mais é cristã, mas claro, por conta da dominação dos países europeus lá que exploraram a África. Mas metade da África é muçulmana. Então, em muito pouco tempo eles dominaram muito o território. Então, como é que funciona hoje essa expansão muçulmana? O vídeo está ficando longo, mas eu vou tentar sintetizar. Eu acho que a diferença entre o cristianismo e o islamismo já está... Acho que o que tinha para falar sobre isso já está dito. Lembrando aqui que eu não sou nem muçulmano, nem cristão. Não tenho nenhuma outra religião. Então, o que eu estou falando aqui é o que eu leio, é o que eu estudo. Não é o que eu... Não estou defendendo a minha crença, até porque eu não tenho nenhuma para defender, tá bom? Então, o que eu estou lendo dá para ser, se precisar, se alguém se interessar, eu indico livros, indico vídeos, indico documentários, indico um monte de coisa para você buscar a fonte disso que eu estou falando. Então, a diferença básica eu já falei, do cristianismo para o islamismo.
E o perigo que está acontecendo hoje, e cada vez mais grave está acontecendo isso, se você jogar no YouTube, você vai achar um monte de vídeos sobre isso, é que esses imigrantes que estão entrando nos países europeus, e não é de hoje, já tem 30, 40 anos que eles estão fazendo isso, eles têm uma proliferação muito rápida. Enquanto toda a Europa está, os europeus, eles estão controlando a natalidade, o europeu médio ali tem 1,2, 1,3 filhos por casal, os imigrantes muçulmanos, eles têm 5, 6, 7, 8 filhos. Então isso significa que uma grande parcela da comunidade entrou como imigrante. E esses imigrantes eles estão crescendo rapidamente na população porque eles se multiplicam muito rápido, eles têm muitos filhos. E o europeu não tem, porque o europeu está desde o começo, praticamente do começo, do meio do século XX, que existem essas políticas de controle de natalidade e tal. Todo mundo está querendo reduzir. O Brasil tem isso também. Para ter menos filhos, porque o país não comporta tanta gente e tal. Então, claro, o custo de vida é muito alto para você manter filhos e tal. Ninguém quer ter 10, 20 filhos, porque sabe que para você manter é muito caro, né? Aqui eu estou falando na visão ocidental. Agora, os muçulmanos não têm esse tipo de visão. Então, eles entram como imigrantes nos países e eles se proliferam muito rapidamente. Tem um vídeo na internet de um político alemão que ele faz uma previsão de que em 2000, pela quantidade de descendentes que os imigrantes muçulmanos islâmicos têm da Alemanha e pela taxa de natalidade do alemão, ele fez uma profecia estatística, né, baseada nos números de crescimento populacional das duas populações que tem dentro da Alemanha, da islâmica e da alemã, que em 2050 metade do país, metade das pessoas que vivem na Alemanha serão muçulmanos. A França mais ou menos isso também, em 2050, um pouco menos até. Isso significa que mais 30 e poucos anos, quase 40 anos, a maior parte dos países europeus, Inglaterra, Alemanha e França, talvez as três maiores potências, talvez não, são as três maiores potências europeias, vão estar com metade da sua população muçulmana. E essa metade, você já vê nos vídeos no YouTube o que acontece hoje com 10%, 15% da população muçulmana. Eles já promovem um estrago danado, eles já querem implantar a Sharia em vários locais onde eles vivem, já querem tomar o poder. Se você entrevistar qualquer líder muçulmano desses países, nas próprias mesquitas eles dizem, não, o nosso sonho é esse aqui, nós viemos aqui para implantar a lei corânica no país inteiro, é isso que os caras querem, e eles falam isso abertamente. Então, finalizando aqui, isso que eu estou falando, vocês podem ver em 1 milhão de vídeos pela internet. Tem vídeo na França, tem vídeo na Noruega, pregação em mesquita da Noruega, onde os caras dizem, nós vamos tomar o país, vamos transformar a Noruega num país muçulmano. Os caras dizem isso na mesquita, não sou eu que estou dizendo, eles estão dizendo. Então, e qual é o risco disso? Bom, o risco disso é muito simples. A partir do momento que um país cair nas mãos dele e se tornar muçulmano e for regido pela Sharia, pela lei muçulmana, se você é ou não é muçulmano, dane-se, você vai ter que seguir a lei deles. Homem, mulher, todo mundo. Não é como, por exemplo, países de maioria católica, maioria cristã, como o Brasil, por exemplo. Muita gente reclama, tem muitos católicos, muitos cristãos, tal, que são chatos, ficam implicando com homossexuais, não querem aprovar a liberação do aborto, não sei mais o que. Tudo bem, mas você tem livre expressão. Se você não é cristão, você sai na rua, você sai do jeito que você quer. Você segue só a lei do seu país, você não segue a Bíblia. Segue a Bíblia? Não segue. Se você quiser fazer alguma coisa que a Bíblia condena, você faz, não faz? A Bíblia condena o homossexualismo, por exemplo. Se você é homossexual, você pode sair com o seu parceiro de mão dada, andar pela rua, tá tudo bem. Vai ter um ou outro que vai olhar de cara feia, mas não vai te acontecer nada. Agora, no país sob a Sharia, sob a lei islâmica, vai você pegar o seu parceiro homossexual e sair de mão dada para ver o que te acontece. Eles vão te prender e vão te matar.
É isso que acontece. Então, a diferença entre países laicos, mesmo que tenham maioria católica ou cristã, mas países laicos é que você tem uma lei do país, uma constituição que rege. É um país laico, mesmo que a maioria seja católica ou cristã. E no caso dos muçulmanos, não. Um país sob a lei muçulmana, sobre a Sharia, você sendo ou não sendo muçulmano, você vai ter que seguir a legislação deles, porque senão eles te matam. É simples assim. Então, não tem muito escapatória. Uma hora, o Ocidente vai ter que acordar desse perigo, porque a gente tá chegando numa época, num determinado momento, que a gente está sob perigo realmente. Perigo assim, de perder essa liberdade que o Ocidente tem, essa liberdade que o Ocidente tem de ser ou não religioso, ser ou não cristão, ser ou não budista, ou o que quer que seja, e que se você não for, tá tudo bem, se você for, tá tudo bem. Num regime de país sob o regime da Sharia, sob a política da Sharia, você não tem opção. Ou você é muçulmano, ou você se converte ao islamismo, ou você vai ser morto. Só tem essas duas opções. Isso é uma democracia? É nesse tipo de país que você quer viver? Você quer viver num país assim? Ninguém quer viver num país assim, tá certo? Então, isso é um perigo que o mundo está correndo hoje em dia. A Europa está completamente infiltrada. Os Estados Unidos nem tanto, mas já tem alguns polos ali. E tem uma outra diferença, por exemplo. Em todos os países muçulmanos, você não pode abrir uma igreja de outra religião. Você não pode abrir um templo ali e cultuar o budismo, o cristianismo, o judaísmo, botar na sinagoga. Você não pode, eles te proíbem. Certo? Regime muçulmano é só religião muçulmana. Ou se você quiser fazer alguma coisa da sua religião, você faz na sua casa escondido. Você não pode fazer em público. O Ocidente, como é um mundo aberto, é um mundo democrático e tudo mais, ele está aberto para todas as religiões. No Brasil, a gente não tem livre, total manifestação de culto e tudo mais. Todos os países ocidentais têm isso. Então, o que eles fazem? Eles entopem de mesquitas. A Europa está... No Reino Unido tem mais de 1000 mesquitas. A França, a Itália, todo o Reino Unido, toda a Europa está repleta de mesquitas. Os Estados Unidos também tem umas 2 dezenas de mesquitas. E dentro dessas próprias mesquitas, eles pregam que eles vão dominar o país e vão botar o país sob a lei islâmica. Então, nos países muçulmanos, eles não te deixam montar nenhum outro tipo de igreja de nenhuma outra religião. Eles te matam, te prendem, te matam, te deportam, te degolam. É assim que funciona. O Ocidente, por ser uma sociedade completamente aberta, ela permite que eles façam isso. Então, vocês reparem que o jogo não é igual. Você aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, você pode andar com o Alcorão debaixo do braço, você pode usar o turbante, usar a roupa muçulmana, que não vai te acontecer nada. Vai na Arábia Saudita e bota um crucifixo no pescoço, bota uma Bíblia debaixo do braço. Você vai ser preso, vai ser condenado. Então, os países muçulmanos, eles não dão abertura para ninguém pregar qualquer tipo de religião dentro dos seus domínios. O Ocidente dá. Então, é por isso que o Ocidente está perdendo essa briga. Porque o Ocidente deixa você construir mesquitas aqui do lado da sua casa. Você está deixando... Estou falando em termos... Hoje em dia tá polarizado já. Já existe essa polarização do mundo. Dos islâmicos contra os não islâmicos, que a maioria é cristão. Isso já está polarizado. A diferença... Vamos pensar em termos de estratégia militar. Você tem aqui o teu território, termina aqui. Aqui tem uma fronteira, daqui para trás é o teu território. Daqui para frente é o território do inimigo. Tá certo? Então, a diferença é o seguinte, da fronteira para lá do seu inimigo, ele não te deixa você colocar nenhuma basezinha sua ali. No seu território, você deixa ele colocar um monte de bases. Quem é que vai ganhar a guerra?
Fala pra mim. Quem é que vai ganhar essa guerra? Pensa numa guerra medieval, por exemplo. Que tem lá aqueles os cavaleiros se juntam de um lado, tem uma fila de cavaleiros de um lado e tem uma fila de cavaleiros do outro. Aí tem na frente tem os caras com as lanças, do outro lado também tem os caras com a lança. Então, em teoria, estão os dois brigando aqui. Só que, sei lá, 20% daqueles que estão ali, na verdade, é do pessoal daqui, que está infiltrado com a conivência daquelas pessoas lá. Então, o Ocidente está se abrindo para células, e cada mesquita que você abre, você tem uma célula ali dentro. Não é o povo que frequenta, o muçulmano que frequenta a mesquita que vai lá rezar. Não, esse povo não sabe de nada. São os líderes das mesquitas. São esses que fazem o trabalho. Então você tem em todo o Ocidente milhares de mesquitas, milhões de muçulmanos espalhados em todos os países do Ocidente. E no Oriente, na parte muçulmana, você não tem esse povo ocidental fazendo a mesma coisa lá. Então, obviamente que em termos de estratégia eles vão ganhar, porque eles estão espalhados pelo mundo inteiro. E por conta do Ocidente ser democrático, ser bonzinho, ser tolerante, ele está trazendo para o seu quintal o inimigo. Que você não sabe quando é que eles vão te atacar. Mas você sabe porque dentro das mesquitas, nesses países, eles já estão dizendo que vão fazer isso. E aí você vai me dizer, então por que os governos não tomam alguma providência? Boa pergunta. Por que os governos não tomam providência? Por que o governo francês não toma providência? Por que o governo inglês, alemão, norueguês, por que eles não tomam providência contra essas pessoas que pregam dentro da mesquita que eles vão tomar o país inteiro e vão transformar aquilo lá num país muçulmano, sob a Sharia? Por que eles não tomam providência? Você sabe responder isso? Você sabe responder essa pergunta? Se você é um governante de um país desse e essas informações que eu tenho, obviamente que o cara tem também. Tá? Eu sei disso que está acontecendo na França, sei o que está acontecendo na Inglaterra, sei o que está acontecendo na Alemanha, na Noruega, na Itália. Você acha que os governantes desse país não sabem também? É óbvio que eles sabem. E por que eles não tomam providências? Por quê? Ou estão comprometidos, ou estão recebendo graninha, estão sendo muito bem pagos por isso, ou fazem parte do esquema. Qual seria a quarta opção? São incompetentes demais? Será? Será que chega a tanto? Então é isso. Isso tudo que eu falei, não precisa. Isso tudo que eu falei, basicamente o que eu falei, não está nem em livros. Em livro tá a base da doutrina, doutrina corânica, da história árabe, do que eu falei. Agora, do que está acontecendo nos últimos 5, 10 anos, está na internet. Está em artigos na internet, está em documentários, está em YouTube, em vídeos. Não é uma coisa que as pessoas não saibam. Qualquer um pode ir atrás, qualquer um pode sair. É uma coisa óbvia, que todo mundo sabe. Se as pessoas que têm que tomar providência não tomam providências, é uma daquelas 4 coisinhas que eu falei aqui. Não tem a quinta. É uma mão de 4 dedos. Ou são coniventes, ou recebem grana, ou fazem parte do plano, ou são extremamente incompetentes, praticamente débeis mentais. Eu acho que essa quarta está quase excluída, né? Então é isso, tá? Então o que eu quis colocar aqui foi a diferença da religião cristã para a religião muçulmana, que são as duas religiões que polarizam o mundo. Uma não tem projeto de poder, que a religião cristã não tem projeto de poder, ela não quer tomar o poder nos estados onde é a maioria. A religião cristã, tem países do mundo que ela é 80%, aqui no Brasil ela é 80% da população. Se ela quisesse tomar o poder, não teria tomado o poder? Podia ter tomado o poder. Em qualquer país que você tenha 80%, 90% da população muçulmana, já é um país muçulmano. Os caras tomam o poder e declaram a Sharia. Então,
o cristianismo não tem o projeto de poder, o islamismo tem. E eles estão, com essa ramificação que eles têm pelo mundo, as imigrações e as mesquitas espalhadas pelo mundo inteiro, que são polos de poder, eles estão, assim, com todo o terreno preparado. Basta eles quererem dar o ataque final. Não sei se o Ocidente sobrevive, porque é o que eu disse. São dois territórios. Nos territórios deles, só tem eles, não tem inimigo. Nos territórios ocidentais, tem os ocidentais e tem um monte de inimigo. Inclusive os governantes que estão fazendo vista grossa. Então, obviamente, se você tem uma batalha entre os dois lados e um dos lados está coalhado de inimigos infiltrados e espalhados, é obviamente que a chance de perder é muito maior. Qualquer estrategista militar vai te dizer isso. Então esse é o perigo que a gente está correndo hoje. E cada vez mais, porque cada vez mais essas imigrações acontecem, cada vez mais eles estão se espalhando e os líderes ocidentais não estão falando nada. Barack Obama fala alguma coisa, não fala nada. Ele está vendo tudo isso acontecer, mas ele não fala nada. Os líderes, aí o presidente francês deu chilique aí quando teve atentado, mas já passou o atentado, esqueceram. O líder, os governantes da Inglaterra falam alguma coisa, da Alemanha, nada. Ninguém fala nada. Eles estão vendo a coisa acontecer. Não falam e não fazem nada. Tá bom? Então era isso. O que eu tinha para falar era isso. Era sobre essa diferença dos dois projetos religiosos e sobre o que está acontecendo no mundo de hoje. E a previsão é sombria. Tá? A previsão, para quem não faz parte do Islã engajado, do Islã radical, é sombria. A gente corre o risco de ter um mundo cada vez com menos liberdade para as pessoas. Em países onde o cristianismo é a maioria, Brasil, por exemplo, Estados Unidos, você tem grupos gays que reclamam, você tem feministas que reclamam porque elas querem mais direitos, aquelas coisas iguais e tudo mais. Vocês já pensaram se o Brasil e os Estados Unidos se tornarem muçulmanos? Sabe o que acontece com os direitos dos gays e os direitos das mulheres nos países muçulmanos? Eles não existem. A mulher, ela é propriedade do pai e depois que casa ela é propriedade do marido. O marido faz dela o que quiser. Ela não tem proteção de nada. Se ela for para a justiça escuta os dois lados. A opinião do marido vale 2 vezes da esposa. Tá? E fora as quantidades de denúncias que tem no mundo islâmico, de estupros, de abusos, de agressões. A mulher agredida em casa, você acha que tem delegacia da mulher no Islã? Em países muçulmanos? Tem delegacia da mulher? Não tem. Você vai apanhar do seu marido, você vai na delegacia, você vai ser preso ou você vai ser devolvido para o marido para apanhar mais. É isso que vai acontecer. Você é militante gay, aqui no Brasil você faz passeata gay na Paulista, nos Estados Unidos tem lá em São Francisco, em um monte de cidades, e ainda assim vocês reclamam que são discriminados e tudo mais. Faz isso num país muçulmano. Deixa os Estados Unidos se tornar um país muçulmano, o Brasil se tornar um país muçulmano. Quero ver vocês vão fazer passeada gay na Paulista. Tenta fazer. Na Paulista não. Tenta fazer numa ruazinha de um quarteirão. Tenta sair de mão dada com o seu cônjuge do mesmo sexo num país sob a Sharia, sob a lei corânica, para ver o que te acontece. Vocês acham que é muito ruim viver no Brasil ou nos Estados Unidos, que é um país que tem muito cristão e tudo mais? Imagina o que seria viver sob um regime muçulmano, para ver se vocês vão gostar da coisa. Eles não vão discriminar vocês. Eles não vão fazer pregações na TV, pregações no culto. Não, eles vão simplesmente prender e matar. Simples assim. Tá bom? Então, vamos tentar acordar. Vamos acordar. O Ocidente precisa acordar enquanto é tempo, enquanto dá para fazer alguma coisa. Porque vai chegar uma hora que não vai dar mais. Então é isso. Esse é o risco que a gente está correndo hoje. O grande risco mundial é hoje. O risco mundial hoje não é mais Estados Unidos contra a União Soviética, não é mais Terceira Guerra Mundial. O risco hoje é esse. É a grande
probabilidade do Ocidente, uma grande parte do Ocidente, se transformar em país muçulmano dentro de 40, 50 anos, que é muito pouco tempo. Tá bom? Então acho que é isso aí que eu tinha para falar. Em breve eu vou fazer mais vídeos sobre o islamismo, mas aí vou pegar mais a parte histórica, mostrar como é que se formou, pegar desde Maomé e subindo, desde 622 e subindo até 2016, tá bom? Tentar aos poucos contar a história do Islã, que é o que eu tenho estudado bastante ultimamente. Ultimamente não, já tem alguns anos. Contar um pouco do que é isso aí, porque aqui no Ocidente, no Brasil, pouca gente conhece o islamismo. Então eu vou tentar contar um pouco em drops, tá? Esse vídeo já está com 45 minutos. Eu vou tentar fazer vídeos que não passem muito disso aí. Depois, quem quiser a história toda, vai assistindo todos os vídeos e vai pegando os pedaços, tá bom? Então é isso aí. Se você gostou, dedinho para cima. Se você não gostou, dedinho para baixo. Se quiser assinar meu canal, você clica lá em assinar o canal, no sininho, e pede para receber todas as atualizações, tá bom? É isso aí. Então, uma saudação para vocês e até a próxima.